Estamos nos aproximando aí do final do ano e hoje é o último domingo do mês de novembro. Próximo domingo já é o primeiro domingo do mês de dezembro. E é interessante que o mês de dezembro, no final do mês, no dia 25 propriamente dito, nós celebramos o Natal, que é uma data muito importante no calendário cristão, a data onde nós trazemos à memória o nascimento de Cristo, né? E algumas igrejas que elas adotam o calendário cristão ou o anuário litúrgico, né? Entre elas as metodistas, anglicanas, luteranas e até a Igreja Católica, elas têm no domingo de hoje um domingo muito significativo, que é o domingo que eles chamam de Cristo Reina. É o último domingo antes do mês de dezembro. E eles entendem que este domingo é um domingo que vai nutrir no nosso coração expectativa para a vinda do Messias, que acontece no final do mês de dezembro. Então, é um momento do ano muito significativo para nós que somos cristãos. Nós vamos entrar no mês de dezembro e eu acho que nós podemos trazer um projeto pessoal, interno, para cada um de nós, de elevarmos os nossos olhos para o monte e olharmos também para dentro de nós e buscarmos mecanismos e meios de nutrir um contato mais firme com o Senhor Jesus por essa expectativa do Messias que virá. Amém? Nós tivemos aí no mês de novembro, como Alan disse, essa série de mensagens chamadas 4 Estações, e eu e o Alan, acho que por conta de a gente ter muitos contatos de pessoas que são vocacionadas, pastores, líderes, né? A gente acaba recebendo muito feedback no nosso celular ou através das redes sociais, né? De pessoas que olham para essas séries de mensagem que a gente faz e falam: nossa, meu sonho era fazer isso na minha igreja, mas eu não posso. E é meio que uma dificuldade, eles se sentem engessados de quererem desbravar algo novo, de trazer um conteúdo que seja pertinente para o período que a gente está vivendo, mas por uma série de motivos não conseguem fazê-lo nas suas igrejas locais. E eles sim acabam nos acompanhando um pouco que à distância, através do meio virtual, mas nós que estamos aqui temos nos beneficiado tanto do conteúdo, mas muito mais do que isso, da presença de estarmos aqui juntos, reunidos como igreja. Muito nesse ato simbólico que foi promovido aqui hoje pelo Expedito, de estarmos aqui reunidos, um podendo abraçar o outro e estar em contato um com o outro e juntos numa mesma fé louvando ao nosso Deus. O texto de hoje é Explique a grande fúria do mundo. Eu quero convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 4, comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 17. Gênesis 4, 17. Explique a grande fúria do mundo. Eu vou iniciar a leitura aqui e eu queria pedir que, enquanto eu faço essa leitura, nós tenhamos em mente o seguinte: muitas pessoas, quando compõem músicas e compõem poesias, elas têm uma motivação, elas querem levar adiante uma mensagem de amor, elas querem enaltecer a beleza de uma paisagem, elas querem enaltecer um sentimento de alegria, mas esse trecho que a gente vai ler, a poesia e a música que foi composta aqui, é para enaltecer a maldade, para enaltecer aquilo que existe de mais ruim no ser humano. Vamos ter isso em mente, tá? Vamos lá. Gênesis 4, versículo 17 em diante. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade nasceu Meujael. Meujael, Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra chamava-se Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal,
que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, e aí ele entoa um poema, uma canção, uma ode à maldade humana. Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei, eu assassinei um homem porque ele me feriu. E matei, assassinei um menino porque ele me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei, assassinei um homem porque ele me feriu. E assassinei um menino, em algumas traduções disse, porque ele me pisou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos e engrandecemos o Teu nome e Te exaltamos, Pai, por essa manhã fria e aconchegante que o Senhor preparou para que nós estivéssemos reunidos aqui hoje em torno da Tua mesa e ao redor do Teu nome. O Senhor já tem falado conosco de diversas maneiras aqui nessa manhã e nós pedimos que o Senhor continue também nos comunicando da Tua presença através da Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu fiquei pensando nesse Lameque aqui na igreja, né? Que a gente é constantemente esbarrado por crianças aqui, né? As crianças pisam no nosso pé, elas saem correndo, tropeçam na gente, e Lameque era uma dessas pessoas que enaltecia a fúria, né? As crianças pisavam nele e ele assassinava, matava as crianças. Ele matou um homem porque feriu, ele matou uma criança porque pisou nele. Era uma pessoa que se sentia confortável nessa posição de maldade, era uma pessoa que se sentia confortável nessa posição de exercer o mal sobre o outro e de promover o mal sobre os seus semelhantes. Explique a grande fúria do mundo. Esse trecho da música, Pais e Filhos, que nós temos abordado no decorrer do mês de novembro, ele se encontra no momento da música onde o compositor ele cita algumas frases soltas, mas profundas. Por exemplo, primeiro ele diz, me diz, por que o céu é azul? Parece uma pergunta boba, mas traz consigo uma profundidade. Depois ele diz, explique a grande fúria do mundo. E depois ele fala, são os meus filhos que tomam conta de mim. São frases soltas em algum momento da música, mas que trazem consigo alguma profundidade. E em específico nessa frase que foi pensada, explique a grande fúria do mundo, ele traz a ótica do mundo, que é a ótica do coletivo. É uma ótica que acaba sendo uma ótica assim, generalista. Por que o mundo é mau? Por que o mundo é furioso? Por que o mundo é carregado de maldade? Por que o mundo é carregado de fúria? É uma ótica que ele olha para o mundo e o enxerga como o coletivo. Da mesma forma, eu posso dizer assim, olha, o mundo é corrupto. Ou eu posso olhar para o mundo e dizer assim, o mundo é frio, é gelado, não tem afeto. E o inverso também é verdadeiro. Eu posso olhar para esse coletivo chamado mundo e dizer assim, olha, o mundo é bom. Ou posso dizer, o mundo é amor, o mundo é lindo, o mundo é belo. A esse coletivo que nós chamamos de mundo. Mas nós sabemos, e a realidade nos mostra isso, que quando nós trazemos isso para o dia a dia,
tirando de uma ótica geral e trazendo para o particular, o individual em cada um de nós, nós perceberemos que, na verdade, o correto seria dizer assim: as pessoas são más, e pessoas más tornam o mundo um lugar mau, maldoso. As pessoas são corruptas, e pessoas corruptas sistematicamente tornam o mundo um lugar corrupto. E o inverso também seria verdade. Se nós disséssemos assim: as pessoas são boas, e pessoas que estão empenhadas e batalhando por serem boas no seu dia a dia, tornam o mundo um lugar bom, um lugar agradável de se viver. Ou podemos dizer assim: as pessoas amam e nutrem afeto umas pelas outras, e pelo fato de amarem, estarem empenhadas em nutrir afeto umas pelas outras, elas tornam o mundo um lugar amoroso. Então nós saímos de uma ótica generalista e trazemos para uma ótica particular, onde nós podemos enxergar qual é a nossa responsabilidade diante disso tudo. Senão eu corro um grande risco de estar sempre ocultando a minha responsabilidade no mundo que para mim é algo distante, mas que eu estou inserido nele. Enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pessoa e enquanto cristão. Enquanto alguém que professa a fé de Cristo por onde vive, por onde passa, por onde transita. E nesse ponto, eu acho interessante, e apenas assim, a título de comparação, para tornar isso mais lúdico até para a gente, essa analogia de um mundo generalista e da nossa ação nesse mundo com a nossa responsabilidade particular, existe uma frase que ela é atribuída ao Mário Quintana, que diz assim: livros, e aí tenham em mente o nosso Evangelho, a nossa Bíblia, mas ele diz assim: livros não mudam o mundo. Livros mudam pessoas. Pessoas mudam o mundo. Pessoas transformam o mundo. Não vamos esperar que o nosso Evangelho vá transformar esse mundo distante, mas vamos esperar que o nosso Evangelho, a nossa palavra, a Bíblia, mude, transforme, modifique e dê nova vida a pessoas. E pessoas mudarão, por conseguinte, o mundo. Amém, irmãos? Amém. Essa ótica do generalista e do particular é que é trazida quando ele diz assim: explique a grande fúria do mundo. Explique a grande fúria do mundo. Nesse ponto, esse texto que a gente leu, eu acho que ele faz muito sentido, porque nesse texto, onde nós vemos essa composição da maldade, essa música, esse poema composto para enaltecer a maldade, eu matei alguém porque ele me feriu, e eu matei uma criança porque ela pisou no meu pé, e se Caim é vingado 7, eu serei 77, porque eu sou uma pessoa má. Nesse texto que nós vemos, nós acabamos de ler aqui, o que nós percebemos é uma escalada da maldade. É a maldade crescendo em categorias exponenciais. Porque o que nós observamos são as pessoas se tornando más e fazendo do mundo um lugar odioso e ainda compondo versos para isso. As pessoas sendo más, tornando o mundo um lugar perigoso. Um fala: não passa ali porque ali é onde Lameque mora, ali é quebrada. Se você passar ali, talvez ele te pegue atravessado e mate você enquanto você está passando ali. É melhor evitar aquela região. Soa semelhante isso? É melhor não ir por ali.
O que nós observamos aqui é uma escalada da maldade nesse período e as pessoas enaltecendo a maldade que elas vêm construindo. E essa escalada da maldade que nós observamos nesse texto, teologicamente falando, biblicamente falando, através de uma ótica cristã falando, ela se dá com base no afastamento dos seres humanos de Deus. O ser humano vai se afastando de Deus e vai se tornando uma pessoa má. E vai se tornando uma pessoa ruim. E vai se tornando uma pessoa que transforma o seu ambiente não em um local de bênção, mas em um local que traz maldade, traz ruindade, torna-se ali um ambiente odioso. Primeiro nós observamos o homem e a mulher desobedecendo a Deus e se afastando de Deus no Jardim do Éden. Depois disso, nós vemos Caim assassinando o seu irmão Abel. E as palavras do Senhor é que do chão, o sangue de Abel que escorreu naquela terra, entre as pedras, do chão, o sangue dele estava clamando a Deus. Nós vemos os membros da descendência de Caim se tornarem assassinos, a humanidade se corrompendo, até que Deus chora o seu dilúvio sobre a terra. Contudo, irmãos, desde o primeiro episódio da queda do homem e da mulher no Jardim do Éden, Deus sempre apresentou inúmeras ações redentoras, promovendo vestimentas para o homem e para a mulher, exilando Caim para proteger aqueles que não estavam nessa ótica de maldade, trazendo a expectativa de um Messias que viria para ferir a cabeça da serpente que tirou o primeiro casal do jardim de delícias do Senhor. Nós vemos da parte de Deus inúmeras ações redentoras de um Deus que ama e que está vindo em direção ao seu povo, embora em muitos aspectos o seu povo esteja querendo distanciar-se do Senhor, afastar-se do Senhor. E essas ações redentoras de Deus culminam com a vinda de Cristo na cruz do Calvário, e agora todos que depositam a sua fé em Cristo são então chamados cristãos. Bom, nós teríamos então aqui um problema resolvido, né? Se nós estamos falando que o ser humano se tornou mau por conta do seu afastamento de Deus, e como consequência disso ele tornou o mundo um lugar mau, um lugar odioso, então agora o problema está resolvido, porque nós vemos Jesus Cristo na cruz do Calvário e todos que depositam a fé nele tornam-se cristãos, logo o mundo tem se tornado um lugar muito melhor e nós temos observado isso. Será? Nós temos observado isso? Não temos. Nós temos visto o mundo se tornar um lugar melhor? Acho que ainda cabe hoje essa mesma frase. Explique a grande fúria do mundo. Explique a grande maldade do mundo. Infelizmente, não é bem assim. E eu gostaria de trazer isso bem para perto de nós, né? Por exemplo, não é bem assim aqui no Brasil. E nós estamos falando de um país de matriz cristã, católica, mas cristã, professa Cristo como sendo Deus, como sendo Senhor. Nós estamos falando do Brasil, especificamente falando aqui, de um país em que nos últimos 30 a 40 anos observou um crescimento vertiginoso do contingente evangélico e protestante. Eu me beneficio desse movimento.
dos últimos 30 e 40 anos. E através desse movimento eu me tornei protestante, cristão, evangélico, como queiram chamar. Nós, com tudo isso, com o crescimento de um contingente evangélico, sendo um país de matriz cristã, sendo um país que nutre no seu calendário feriados que são datas importantes do calendário cristão, sendo um país onde você pega uma avenida extensa, como é, por exemplo, a Carijós, em Santo André, e você observa ali, no mínimo, umas 30, 40 igrejas de ponta a ponta. Tem igreja em tudo quanto é lugar. Não existe hoje muito aquela possibilidade de, no Brasil, a não ser em comunidades muito isoladas, você chegar e dizer assim, olha, eu vou te apresentar Jesus. As pessoas conhecem Jesus e muito provavelmente elas já tenham tido, inclusive, uma experiência com a igreja evangélica. E o que eu quero dizer com tudo isso é que, mesmo observando um crescimento vertiginoso do contingente evangélico, cristão, protestante, mesmo sendo um país de matriz católica, cristã, mesmo sendo um país que observa feriados cristãos, mesmo sendo um país que tem todo um zelo pela teologia e filosofia cristã, nós não observamos no nosso país reduções sensíveis nos índices de corrupção, violência, maldade e fúria. Não observamos. Não observamos isso. Muito pelo contrário, eu acho que a percepção nossa, do nosso dia a dia, é uma percepção de insegurança. É uma percepção de que não, as coisas não estão bem. É a percepção de que as coisas estão indo mal. Com isso, nós percebemos assim de forma muito nítida e triste, né? Que uma coisa é aderir à fé cristã. Outra coisa é ter a vida transformada por Cristo. Uma coisa é aderir a uma fé chamada cristã, evangélica, e até participar de igrejas com uma frequência muito boa. Outra coisa é ter a vida transformada por Cristo e viver o novo que Deus tem reservado para cada um de nós. Para cada um de nós. E aí, nós conseguimos perceber também que, infelizmente, existem muitas pessoas que aderiram à fé cristã como aderem a um título de um clube poliesportivo. Eu gosto do ambiente, gosto do local, o pessoal toca bem, tem ar-condicionado, eles de vez em quando lá até oram por mim, colocam a mão na minha cabeça e tudo, eu gosto. Mas não carregam em si o compromisso de ter a vida aberta para o agir de Deus e a transformação que Deus pode exercer na vida daquele que se abre para o agir dele. Não se apropriam das bênçãos do Altíssimo no seu dia a dia. Não se apropriam das bênçãos do Senhor. Uma vez chegaram para Gandhi, um grupo de cristãos para o Gandhi, e apresentaram para ele a Cristo, né? E Gandhi respondeu assim, olha, o seu Cristo eu aceito, mas o seu cristianismo eu não quero, nem de graça. Porque o Cristo é quem pode transformar. O Cristo é quem pode dar nova vida. O Cristo é quem pode, através da nova vida que Ele nos dá, gerar em nós o potencial de transformar, sim, esse mundo
em um lugar melhor. Em um lugar melhor. Para nós e para as pessoas que nos cercam. Obviamente, irmãos, esse não é o único fator que explica a grande fúria do mundo, mas com certeza ele é um fator que tem um impacto assim tremendo, tremendo. Cristãos vivendo uma vida nominal, uma vida meramente nominal, que seriam ditos como cristãos não praticantes, ou cristãos que não têm compromisso legítimo com a fé cristã, não conseguem trazer um benefício sensível ao mundo. Um sinal do Evangelho no mundo, sendo sal da terra e luz do mundo para esse ambiente que nós vivemos. Só quem consegue fazer isso são aqueles cristãos que estão empenhados em ter uma vida real, uma vida transformada por Cristo, uma nova vida no seu dia a dia. E para concluir aqui, eu queria fazer um exercício de imaginação nossa para conseguir tentar validar esse argumento bíblico e teológico que nós construímos juntos aqui nessa manhã. Exercitem comigo o pensamento de vocês. Imaginem, nesse contingente enorme de cristãos que se dizem cristãos, pelo menos mundialmente falando, vamos exercitar a nossa imaginação por um instante. Imaginem um mundo onde todos aqueles que professam a fé cristã, imaginem um mundo onde todos aqueles que professem de fato a fé cristã tivessem as suas vidas transformadas por Cristo. Vamos imaginar um mundo assim, onde aqueles que professam a fé cristã tivessem de fato a sua vida transformada por Cristo. Que lutassem contra uma vida de pecado e de imundícies. Vamos tentar imaginar aqueles que professam a fé cristã, tendo um compromisso com a vida transformada por Cristo, lutando contra uma vida de pecado e de imundícies. Se levantando pelo direito do pobre, da criança, da viúva, ou seja, do desamparado e do estrangeiro. Que amasse de fato a Deus, ao próximo e a si mesmo. Ou seja, que levasse o bom perfume de Cristo adiante numa vida em conformidade com o Evangelho. Fazendo esse breve exercício de imaginação, imaginativo, agora sim eu pergunto, será que o mundo seria um lugar melhor? Com certeza. Porque pessoas transformadas geram um mundo transformado. Tem um impacto relevante no mundo transformado. Pessoas transformadas têm um impacto relevante para o mundo. Explique a grande fúria do mundo. O argumento teológico é que a fúria do mundo se dá pelo afastamento de Deus. E o argumento evangélico é que a fúria do mundo, ela se dá e se intensifica quando cristãos vivem uma vida nominal ao invés de estarem comprometidos em ter uma vida realmente cristã, vivendo uma nova vida por onde caminham. Amém? É uma breve reflexão aqui nessa manhã, a partir desse texto, que a mim, Rodrigo, me traz o senso de compromisso de estar aberto para o agir de Deus e buscar a cada dia uma vida que espelhe mais o meu Senhor, o meu Cristo, e que esteja comprometida com essa transformação que Deus quer operar em cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?